Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um importante assunto que é a adição. Eu percebi que alguns de vocês estão com muitas dificuldades ou às vezes erra por pequenas falta de atenção ou até mesmo porque não lembra de alguns conceitos que são tão importantes. Como sempre, no começo eu entro, falo aqui com vocês um pouquinho para a gente poder ter uma introduçãozinha e explicar o que a gente vai falar sobre hoje, mas depois eu saio para que vocês consigam prestar atenção na aula e não em mim, tá bom? Eu espero mesmo que vocês gostem dessa aula da mesma forma que eu estou gostando de realizá-las. Hoje é um teste, vamos ver como é que fica isso. Se der tudo certo, nós faremos outras para que vocês consigam ter os conteúdos. Não deixem de anotar no caderno de vocês, não deixem de colocar isso como uma espécie de cola, vamos dizer assim, para que quando vocês forem fazer as atividades ou do projeto Um por Todos e Todos por Um, ou até mesmo do livro EMAI, vocês tenham como consultar, não só o vídeo, como as suas anotações. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Boa tarde, boa aula, tchau! Então, vamos lá, né, galerinha? Adição. Vamos tentar aprender sobre essa questão aí que para alguns é tão fácil e para outros tão difícil. Vamos embora lá? Então, vamos lá, pessoal. O que é a adição? A adição ela é uma operação matemática que ela está associada à ideia de agrupamento. Então, para que a gente possa entender o que é adição, a gente precisa primeiramente agrupar, ou seja, juntar esses elementos, ou o que nós chamamos de conjunto. E para isso, o que a gente faz? A gente usa um símbolo. Esse símbolo aqui, ó, o símbolo de mais. Então vamos pensar assim. Eu tenho um amigo e eu estou jogando bolinha de gude com ele. Eu tenho bolinha azul e o meu amigo tem uma bolinha verde. Nós temos uma quantidade de bolinhas. E a gente quer saber, então, quantas que seria caso nós juntássemos as bolinhas. Então, eu estou lá brincando com meu amigo e vale essas bolinhas. Com quantas bolinhas eu vou ficar caso eu consiga ficar com todas as bolinhas? Então, vai ser simples. Para eu determinar, eu vou ter que juntar as bolinhas verdes com as bolinhas azuis, certo? Então, 3 bolinhas azuis com as 6 bolinhas verdes. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que juntar. Aí eu vou juntar as 3 bolinhas com as outras 6 para eu saber o resultado. Para isso eu preciso contar, né? E aí eu vou juntar 3 com 6, que vai dar o valor de 9. Muito bem. Mas, de repente, vamos dizer que eu tenho uma conta muito grande. Eu preciso fazer uma adição de números grandes. É possível eu fazer como na imagem anterior, que é só colocar a minha mão, ou de repente, por exemplo, fazer um desenho? Lógico que não. Então, como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo? Então, eu tenho 1064 mais 334. Eu preciso fazer essa conta. Como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo é eu pensar o quê? Eu preciso juntar os números maiores em cima com um número menor. E eu tenho que lembrar sempre daquela ideia de ordens e classes. Então, eu preciso colocar unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena na casa da dezena e unidade de milhar na casa de unidade de milhar. Se eu não fizer isso, a minha conta vai ficar embaralhada e assim eu não consigo realizá-la. Como é que eu faço isso? Eu armo essa conta. Eu venho aqui, ó, e armo. O que é armar, professora? É o que vocês sempre falam para mim, que é aquela história da gente colocar a continha em pé, tá bom? Colocando as unidades embaixo das unidades, dezenas embaixo das dezenas, centenas e unidades de milhar, eu consigo realizar essa conta. Como é que eu faço isso? Eu preciso pensar o seguinte, eu tenho que juntar as unidades todas
e fazer uma conta. Então, lá na casa das unidades, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo, é 4 mais 4. Qual é o valor que vai dar isso? 8. Eu preciso fazer a continha das todas aquelas que estão na casa das dezenas. Então, lá na casa da minha dezena tem 6 com mais 3. Quanto que vai dar isso? 9. Na unidade, na casinha da centena, eu tenho essa continha aqui, ó, 3 mais 0. Quanto que vai dar isso? 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, o resultado de 3. Lá na casa da unidade de milhar, eu tenho 1 mais o 0. Por que 0, professora? Porque está inexistente aqui, ó. Quando não tem nada, a gente sabe que é inexistente. Para isso, o que vai acontecer? 0 mais 1 ou 1 mais 0 vai dar 1, que é a nossa unidade de milhar. Então, qual é o meu resultado? 1.398, né? E aí, eu faço o quê? Eu tenho que lembrar que é sempre da direita para eu conseguir armar essa conta. Da direita para a esquerda. Vamos para o exemplo 2, galerinha, então? Então, tá bom. O exemplo 2 é 2.543 mais 1.538. Até porque, né, pessoal, esses são os números que nós do quarto ano faríamos, né? Nós vamos ficar para sempre no 2 mais 2, no 20 mais 20, né? Então, a gente tem que conseguir fazer essas continhas de uma maneira bacana. Então, tá. A gente vai fazer da mesma forma como nós fizemos no exercício anterior. A gente vai somar isso daí, a gente vai armar essa continha, vai deixar ela de pé. Mas antes eu preciso lembrar de uns termos importantes. Por quê? Porque, ó, 3 mais 8 faz parte da casa das unidades. Lembra, ó, casa das unidades, casa das dezenas, casa das centenas e casa das unidades de milhar. A professora desenha super bem, perceberam, né? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, 3 mais 8 é igual a 11. Lembra, 11 não é um número que faz parte da unidade, ele já faz parte da dezena. Então, eu tenho que lembrar disso daí, né? Que ele vai lá para a ordem das dezenas. Então, eu tenho que ficar esperto. Nossa, como é que eu vou fazer isso aí, então? Tá, 4 mais 3, 7. 5 mais 5, 10. De novo, tem alguma questão aqui. Por quê? Porque este número aqui, ó, faz parte da casa das centenas. E 2 mais 3, 2 mais 1, desculpa, 3. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos lá. Eu armei essa continha, certo? Ó, ela armadinha aqui para vocês verem. Então, como eu estava dizendo lá no slide anterior, 3 mais 8 é igual a 11. E 11 é um número que está na casa das dezenas. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e colocar o 11 aqui. Eu não posso vir aqui, ó, escrever assim, 11. Tá errado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em fazer o quê, então, professora? Eu vou pegar o 3 mais o 8, que vai dar 11, vou colocar o número 1, que equivale aqui, ó, da casa da unidade no lugar dela, e vou colocar o outro 1 na casa que ele precisa estar, que é na casa da dezena, porque aí vai estar certinho. O que vai equivaler esse 1 aqui? Vai equivaler ao número 10. Por quê? 10 mais o 1 vai dar esse 1zinho aí que a gente está dizendo, né? Ó, 1 com 10, 11, né? Muito bem. Aí, vamos voltar para a gente poder entender o conceito. Muito bem. Aí, eu coloquei lá o número na casa certinha e aí eu fiquei 4 mais 3 vai dar 7. Só que como eu coloquei aquele 1zinho lá em cima, o que aconteceu? 8. Então, ele tem um valor, porque ele está lá na casa das dezenas, certo? 5 mais 5, de novo, 10. Não dá para eu colocar o número 10 aqui, não dá para eu poder escrever assim, né? Ó, escrever 10. Não dá para eu fazer isso. Aí, o que eu faço? Eu coloco cada número na sua devida casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 0 na casa que ele pertence e vou subir o número 1 para a casa a qual ele pertence, que no caso é da unidade de milhar. De novo, 2 mais 1 vai dar 3. Como a gente teve que subir aquele número, ficou 4. Quanto deu então, professora? Assim ficou 4.081. Esse é o nosso número. Essa é a nossa continha de agora, certo? Que é o que vocês do quarto ano precisam aprender. Tudo bem?
Agora vai um desafio para vocês. 2 times de basquete, com pontos diferentes no primeiro e no segundo tempo. A pergunta é: quem é o time vencedor? E qual foi o placar? A gente vai saber disso, eu quero saber disso, na verdade, na próxima aula. Não esquece de responder e anotar no seu caderno. Então, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham realmente gostado dessa aula da mesma forma que eu gostei de gravá-la para vocês. Como é um teste, a gente ainda vai ver se ela vai funcionar direitinho, se vai ficar bacana para vocês e se vocês vão conseguir realizar tudo. Mas eu peço de verdade que vocês não esqueçam de assistir e de anotar. É muito importante que vocês anotem as informações que estão contendo aqui. Passa isso para o caderno, para que isso fique para vocês como uma fonte de consulta, tá bom? Já que, infelizmente, nós não estamos tão perto para que vocês o tempo inteiro possam tirar as dúvidas comigo. Você sabe, se você precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que a gente vai tentar saná-las da melhor forma possível. Não esquece de resolver o desafio que eu passei para vocês. É um desafio bem simples, hein? Eu acredito que todo mundo vai acertar. Na próxima aula a gente se vê. Aguardo vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado, assim como eu. Tchau!